Hoje é dia de curtir a cidade. Depois de uma semana inteira de chuva, decidi sair porque tá um sol gostoso e a cidade tá muito bonita aqui. Tá vendo? A gente tá aqui em cima da ponte. Domingo de manhã, falei, deixa eu dar uma andadinha, porque quando chove muito a gente fica em casa o tempo todo, né? Então eu gosto de dar um rolezinho. Bora agora, mundo afora. Sempre que abre um sol. Não tá calor, como vocês podem ver. Eu tô usando a minha blusa. Mas também não tá frio. Ainda é outono, ainda não chegou o inverno. Como você pode ver, ó, aqui as árvores estão mudando de cores. Então é uma coisa muito cultural aqui na Europa, que as folhas começam a mudar de cor até caírem 100%. E agora, hoje eu vou dar um rolezinho aqui por um lugar que eu gosto muito de andar, que é aqui na rodovia. E eu vou até mostrar pra vocês um pouquinho dessa rodovia. Eu tô com a minha família da República Tcheca chegou. Aí, se der uma chance aqui, eu consigo mostrar pra vocês. Mas elas gostam de privacidade, então eu não vou mostrar muito. Mas ó, chegando aqui na rodovia, olha o campinho que já tem um society público, né? Quando não tem jogo, quando não tem nenhum jogo profissional, porque eles fazem jogos profissionais aqui, as crianças vêm aqui com as famílias, ó, como você pode ver, e vêm jogar um futebolzinho. Algumas pessoas só ficam aqui brincando ali dentro, mas não tem só essa quadra, tem outras lá do outro lado que tem quadra de areia, tem outro campinho mais reduzido de futebol. E é tudo público, tudo bem seguro, tudo muito limpinho, cuidado, organizado, sabe? Então é um lugar excelente para quem tá querendo vir com a família. Isso aqui fica na cidade de Braga. Para quem não conhece, eu sei que a maioria dos brasileiros acabam indo para Lisboa ou Porto. Não só brasileiros, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que decidem vir para Portugal acabam optando por essas opções. E aí aproveita, mas só que tem Braga, tem outras cidades também. Embora tenham muitos brasileiros aqui, né? Tem muitos brasileiros aqui em Braga também. Não só brasileiros, acho que imigrantes. Tá vendo uma pesquisa que 1/3 da população de Portugal é de imigrante. E isso daí é muito interessante, porque se você for ver 1/3 da população é muita coisa, meu. E geralmente os imigrantes é quem fazem a parada acontecer, né, em relação ao trabalho. E também saiu uma outra pesquisa que a maior parte dos portugueses que estão aqui em Portugal já estão aposentados, vivendo da aposentadoria, e os jovens já saíram, né? Eles estão em algum outro país. Muitos deles vão para Luxemburgo, Holanda, que é Netherlands, vão para Bélgica, Reino Unido. Antes era mais o Reino Unido, né? Depois que teve o Brexit, teve mais burocracia, né? Até para quem é europeu, para ir para Inglaterra. E é isso, esse é o cenário. Então, Portugal é um dos países que emigram mais portugueses daqui da Europa. Também uma das populações, das nacionalidades que mais emigram para o Brasil. Também Portugal é uma das principais. Exatamente por conta do relacionamento, né? Da conexão que o Brasil tem. E isso que eu tô passando para vocês não é informação minha, assim, é uma coisa que eu pesquisei e que, se você for atrás, você vai ver que essa é a realidade. Então, cada pessoa está procurando uma opção. Eu acredito que muito dos locais, né,
dos portugueses que acabam emigrando é por procura de um salário melhor, né? Não que só tenha salário mínimo, mas tem muitas opções, mas só que aqui é um pouquinho mais difícil comparado com, por exemplo, Luxemburgo ou Inglaterra ou Irlanda, sabe? De conseguir juntar um dinheirinho. E exatamente por esse motivo eles acabam emigrando também, principalmente os jovens, ainda mais com o crescimento da acomodação, né? O valor dos imóveis super valorizaram, então tá super inflacionado. Então, se você é jovem aqui em Portugal e tá querendo começar a vida sozinho, do zero, né? Do zero que eu digo, começar a trabalhar, né? Todo mundo que começa a trabalhar não começa assim, já ganhando dinheiro, a não ser que tem herança ou empresa da família, né? Você tem que adquirir bagagem, tem que adquirir experiência, então dificilmente. Então o mercado de trabalho é bem difícil de você já conseguir ganhar dinheiro. E para quem é jovem, também fica muito difícil de você ter sua própria acomodação, né? Ó, gente, como é linda essa rodovia. Eles, recentemente, né, eles fizeram uma manutenção, ficou muito mais bonito aqui. E você vê, né, o movimento aqui tá rolando. O pessoal sai pra caminhar, sai pra aproveitar, ainda mais quando sai um solzinho, né? O pessoal já sai pra aproveitar pra curtir. Mas assim, gente, passando uma perspectiva de dados e números, né? Eu não tô falando isso da minha cabeça. Então vai ter português que é a favor de brasileiro e uns que são contra. Assim como nós brasileiros aí no Brasil também faz a mesma coisa, né? A gente também meio que julga as outras nacionalidades que vão pra lá, chega um gringo e tal. Apesar da gente ser bem caloroso com algumas nacionalidades, né? Por exemplo, quando a gente vê um americano no Brasil, já faz uma rodinha em volta dele, começa a fazer um monte de pergunta, ensina palavras feias, essas coisas, né? Mas eu acho que o povo brasileiro ele é mais acolhedor, assim, comparando com o europeu no todo, né? Mas isso faz parte da história. No passado a gente não sabe como que foi também, que no passado o Brasil foi uma dos principais países que acolheram os europeus na época da guerra. Então tudo é fase, sabe? Mas e aí, gente, vocês estão achando aqui da rodovia aqui de Braga? Bom demais, não é? Vamos dar uma andadinha aí. Então, como está a senhora que eu já não veio há bastante tempo? Está tudo bem, não é? Família da Burger aqui. Pessoal plantando as hortinhas, olha o tanto. Você vê isso bastante aqui. Meu sonho é ter uma casinha, eu moro em apartamento, né? Meu sonho é ter uma casinha assim. Essa aqui é excelente porque ela fica bem localizada, né? Tá bem no centro de Braga, aqui na parte de... Eu acredito que é Nogueiró. Nogueiró é uma região boa, um pouco mais cara, né, para se morar, mas tem uma estrutura muito boa aqui em Braga. E gente, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que é super... Eu tava aqui me segurando, por isso que eu dei uma distanciada também nas redes sociais, porque eu tava iniciando esse novo projeto. Eu tava trabalhando para uma multinacional que tinha campos em vários países e tudo mais. E agora eu fico com vergonha porque minha família tá ali, ó. E eles estão olhando. Então eu vou dar a volta aqui, aí eu falo mais. B, eu vou até lá e voltar. Então agora vamos conversar sério. Então eu tava trabalhando como Regional Manager, gerente regional, a gente chama de gerente regional
da Europa, né? Para uma empresa anterior, que era uma empresa boa, né? E eu adquiri uma bagagem muito boa. Mas aí você sabe como que é, a gente vai fazendo conexão, vai conversando com pessoas e às vezes aparecem alguns projetos que você simplesmente sente que é o momento de aceitar, né? E eu escolhi para um campus que simplesmente pegou meu coração, sabe? E eu troquei uma empresa até menor para uma empresa menor em relação a tamanho, mas para um cargo maior e com um desafio muito grande, sabe? Porque eu estava trabalhando numa empresa que já tinha completado seus 50 anos, né? Então, bem enraizada, sabe? E eu estava numa perspectiva muito boa, trabalhando regionalmente, né? E remotamente para toda a Europa. Mas só que eu decidi sair da zona de conforto, essa é a verdade. O pacote também era mais interessante para mim, até porque a gente sempre, qualquer escolha que a gente faz, isso eu não digo todo mundo, né? Mas eu tenho uma mentalidade de, se eu tô fazendo uma escolha, tem que ser uma escolha que vai ser melhor para minha família e não só para mim, né? Porque se fosse eu, assim, eu acho que eu ainda continuaria no lugar que é mais, tá mais confortável, sabe? Tá mais seguro. Mas só que às vezes a gente tem que arriscar, sabe? E, gente, eu tô amando esse começo de desafio, porque eu simplesmente me tornei o diretor regional, não somente da Europa, na outra empresa eu era da Europa, né, e gerente regional. Agora me tornei diretor regional da Europa e da América do Sul inteira. Então, eu tenho muitos contatos, eu trabalho na indústria de educação já há 11 anos, desculpa, desde 2011, não 11 anos. Então eu tenho contatos com muita gente no Brasil, na Europa, na Austrália, que foi onde eu morei durante um tempo. E isso daí me deu uma bagagem muito boa para aceitar. E eu já comecei o desafio. Então eu agora estou trabalhando para um campus, numa empresa que se chama King's Hall College, que fica no coração de Manchester. Então por isso vocês estão vendo um pouquinho mais de informação sobre estudar no Reino Unido, sobre estudar inglês, ir para lá, porque é onde eu estou trabalhando agora e realmente é um destino que não só brasileiros, mas é um destino lindo para se conhecer. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, não existe apenas o formato tradicional para você conseguir crescer na vida, né? O que é o formato tradicional? O formato tradicional é entrar na universidade, fazer bacharel, depois pós, depois MBA e ser o cara, né? Que a gente sempre ouviu isso a vida inteira. Mas o meu caminho foi um pouco diferente, assim, de muita gente. Porque eu sempre acreditei, sabe? Quando você faz o seu primeiro intercâmbio, quando você vai pra fora, você começa a enxergar as coisas um pouco diferente. Você sai da caixinha, dos pensamentos conservadores e esses pensamentos assim tradicionais. Você começa a ver vários caminhos e existem vários caminhos que a gente pode fazer para chegar no mesmo destino, né? Por exemplo, se eu quiser ir até a minha casa agora, eu tenho várias formas de eu ir. Eu posso ir de ônibus, posso ir de carro, posso ir rastejando, posso ir engatinhando, posso pegar um drone, sei lá. Tem várias formas de eu chegar lá. Então não existe só um caminho. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que, gente, não existe só um caminho. Vocês conseguem chegar lá e não é só porque as pessoas acham que você não pode, que você não consegue, que só você tem que ter... não consigo te contratar porque você não tem mestrado. Não consigo te contratar porque você não tem pós-graduação. Nossa, você tem que ter uma bagagem melhor. Gente, não é assim. Eu sou a maior prova disso. Eu tenho um curso técnico na Austrália. É isso. E um bacharel, mas fora da minha área, no Brasil. E o que me fez realmente conseguir emprego foi falar outras línguas. E não só isso, de fazer outras conexões, de construir pontes que te fazem chegar no lugar e mostrar resultado. Tipo, você fala assim, gente, seguinte, deixa eu te mostrar um resultado, me dá um aninho aí, deixa eu te mostrar. E você vai lá e faz, né? O conhecimento,
ele não é adquirido somente numa certificação, num diploma. O conhecimento, ele é experiência, viu? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Você consegue, você não pode desistir do seu sonho. Não existe só um caminho. Se você acredita que você realmente é bom nisso que você faz, segue firme, você vai conseguir chegar lá. Se eu conseguir, você consegue. Beleza, gente? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Às vezes eu sei que vem alguns portugueses aqui que eu não sei porquê, ficam um pouco chateados comigo, com alguma coisa que eu falo. Eu só tô falando de realidade. Eu amo os portugueses. Todos os portugueses que eu tenho próximos de mim me tratam muito bem. Já sofri sim alguns casos infelizmente eu sofri xenofobia, mas isso não me impacta, sabe? Isso não me impacta. Mas eu sei que a gente não deveria apoiar nada disso e nem dar voz a isso. Mas isso não me impacta. Eu sei a minha identidade, eu sei aonde eu quero ir, eu sei quem eu sou. Assim como eu também tenho muito carinho pelo Brasil, sabe? O Brasil, pra mim, é muito da minha vida. A minha cultura é minha raiz, né? O Brasil é onde eu tenho muitos dos meus amigos. Foi onde eu adquiri todo o meu conhecimento, a base, né? Os princípios. Meus pais são de lá, meus avós são de lá. Embora alguns avós sejam da Itália, né? Que morava num bairro português. Então assim, eu tenho um sangue europeu e brasileiro, tudo misturado. E é isso, gente. Então essa é a mensagem e a gente se vê no próximo vídeo.